Querida igreja, paz do Senhor Jesus, é uma alegria estar aqui nessa bonita festa, onde o Senhor Jesus está sendo adorado, e já deixo a minha palavra de felicitação por mais um ano desta honrada igreja, e cumprimentando o pastor presidente, nosso pastor Valdomiro, o deputado pastor Samuel. Cumprimento assim também todos os demais ministros e a igreja do Senhor. Quando vi o lema ou o tema, que tem 4 palavras profundas, se pegar cada palavra dessa já é um tema. Mas eu confesso aos irmãos e aos nossos pastores que quando li a frase, a que me fisgou assim, primeira palavra foi arrebatamento, foi a que eu olhei mais. E na direção do Espírito Santo, quero trazer uma breve reflexão sobre este evento tão aguardado da igreja, que é o arrebatamento. Porque nós somos a igreja que está esperando o Senhor Jesus voltar. Nós sabemos que a vinda do Senhor Jesus vai ser subdividida em 2 momentos. Me refiro à sua segunda vinda, porque ele já esteve aqui quando encarnou para desenvolver o seu ministério terreno e executar o plano da redenção. Porém, na eternidade, este plano, ele tinha um compromisso de levar Jesus de volta para o céu, cumprida a sua tarefa. E Pedro, pregando em Atos, ele diz que o Senhor Jesus volta ao céu e lá fica retido ou guardado até que sobrevenha tempos de refrigério. E aí nós estamos aguardando a segunda vinda de Cristo, que será subdividida em 2 momentos. No primeiro momento, Jesus vem para a igreja. No segundo momento da sua segunda vinda gloriosa, ele vem com a igreja. Isso baseado numa linha de interpretação de confissão de fé pentecostal clássica. Às vezes há pessoas em nosso meio que já nem creem mais que Jesus vai voltar. E há outros que dizem que ele vai voltar, mas depois da grande tribulação. Nossos pais, homens de Deus que começaram este trabalho, homens piedosos, os mestres da igreja, interpretando as escrituras, nos ensinaram a linha pré-tribulacionista. Então nós cremos, como Assembleia de Deus, que o Senhor Jesus voltará para buscar a igreja antes da grande tribulação. Não, irmão, mas eu penso diferente, eu creio ou quero que Jesus volte depois. Tranquilo, você fica esperando, passa o processo todinho e depois conta a gente como é que foi. Nada contra quem pensa diferente. E a melhor maneira de nós sabermos quem está certo é permanecer santo, aguardando o dia. No dia a gente vai saber. Agora não precisa brigar com o irmão. Tem irmão brigando um com o outro, arranhando, possível se digladiando. Eu sou pré, eu sou pós. Tu é um atribulado. Fica tranquilo, fica em paz aguardando Jesus. Não vai perder a fé por causa de disputas teológicas. Mas lendo as escrituras, não é baseado em opiniões de homens. Lendo as escrituras, nós temos evidências tamanhas e numerosas de que Jesus vai voltar antes. Porque a vinda de Jesus se dará para 3 grupos distintos. Jesus vem para a igreja, Jesus vem para Israel e Jesus vem para os gentios. Cada grupo desse, a vinda de Jesus tem um propósito diferente. Jesus vem para a igreja para consolá-la e para levá-la a um nível de comunhão nunca antes existente. Jesus volta para Israel para prestação de contas, para acerto da aliança, renovar a aliança quebrada, perdida. Ele vem provar Israel, expurgar a dureza do coração de Israel através da grande tribulação. Por isso que o profeta chamou
no Antigo Testamento, sinonimamente a grande tribulação, de tempo de angústia para Jacó. Especificando pelo Espírito de Deus que esse vai ser um tempo difícil, mas essa dificuldade é um tratamento de Deus com Israel. Já a vinda de Cristo para os gentios, de maneira geral, é para juízo. Jesus vem para julgar os demais, as demais nações. Com todo respeito às autoridades, ele não vai confiar esse juízo à ONU, ao Mercosul, à OTAN, a nenhuma instância militar, política. Ele vai sozinho e acompanhado dos seus santos julgar as nações da terra. Então a vinda de Cristo, ela se subdivide nesses três grandes propósitos. É por isso que ele vem primeiro buscar a igreja, porque a vinda de Jesus para buscar a igreja, me permitam este trocadilho, é um evento VIP. Então precisa ser um evento isolado, porque vai ser um evento todo especial. Em segundo momento, ele trata com Israel e depois com os gentios. E nós, como igreja, temos diversos textos para consolar o nosso coração e avivar a nossa esperança. Será que podemos ir ao capítulo 14 do Evangelho escrito por João? Eu não sei se bota ali também, se projeta. Pronto, se projetar é bênção, porque eu queria ler com toda a igreja. Vocês podem ler na Bíblia ou ver ali, não é? Porque nós estamos usando a versão Almeida corrigida, que é mais conhecida entre nós. E eu queria que todos nós lêssemos 14 de João, do verso 1 ao 3. Todos juntos? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Glória a Deus. Nós somos pentecostais, gostamos de profecia, gostamos de receber um decreto. Mas se você nunca recebeu um decreto, uma profecia, isso daqui já é suficiente para você sobreviver. Se estiver tristinha, desconsolada, ninguém gosta de mim, ninguém se lembra de mim, imprima isso aqui num banner, bote na porta do quarto ou do guarda-roupa e todo dia se lembre do Rei do Universo, que está preparando um lugar para que onde ele esteja, nós também estejamos com ele. Louvado seja Deus. Jesus deixa essa palavra como uma das maiores evidências de que ele vem buscar a igreja. Um evento VIP, um evento assim particular. É evidente que depois que Jesus encarna e o mundo conhece Deus através do Filho, João diz, nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E conviver com Jesus com certeza era algo maravilhoso. O Jesus encarnado, não é? Foi só 3 anos que os discípulos estiveram mais próximos convivendo, mas foi suficiente para criar um elo de ligação tão forte que toda vez que Jesus tocava no assunto de que ia voltar para o céu, eles ficavam tristes. Eles ficavam agoniados. Não fale nesse assunto. Não diga isso. Corte isso da sua agenda. E se Jesus fosse se deixar ser seduzido por estas palavras, na sua humanidade, poderia até ter corrompido o plano. Mas Jesus sempre deixou claro que ele estava só de passagem, porque na rota da eternidade ele desceu, mas o Pai tinha um compromisso de levá-lo de novo aos céus. Porque Paulo, cantando em Filipenses 2, disse que ele não teve Cristo por vanglória ser Deus, mesmo estando na forma de Deus, aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de homem e na forma de servo foi obediente até a morte e morte de cruz. E aí era para ser o ponto final.
mas ali era apenas a vírgula, porque o plano da redenção continua. Se o filho cumprisse a proposta do pai, o pai não deixaria ele humilhado na terra, diante do sinédrio romano, nem ou melhor, do sinédrio judaico, nem do império romano, nem tampouco diante do inferno. O Senhor o daria um nome que é sobre todo nome, e o lhe exaltaria sobremaneiramente, para que diante dele se dobrasse todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E esta exaltação de Cristo passou pelo caminho da humilhação, é verdade. Mas Jesus sempre deixou claro para os discípulos que na agenda do Pai ele deveria voltar. E os discípulos, quando esses dias foram se aproximando, ficaram com um sentimento de orfandade. Ficaram com uma espécie de uma leve perturbação. É por isso que Jesus os reúne e diz: não fiquem turbados, perturbados, estressados, inquietos. Creia no Pai e creia em mim. A garantia é dupla. O plano dele é o meu plano e o meu plano é o dele. Não há divergência entre mim e ele. O que eu estou fazendo está de acordo com o que ele quer. Eu faço tudo o que o Pai que agrada ao Pai, Jesus disse. Por isso que ele está comigo. Então havia um elo de ligação, de perfeição entre o que Jesus fazia e a vontade do Pai. E Jesus vai dizendo para os discípulos que estava com o propósito de ir para lá, para preparar este lugar, e não somente isto, voltar, pegar os discípulos e levá-los para ele mesmo. Eu sei que a gente costuma cantar das ruas de ouro, do mar de cristal, do fruto da árvore, mas nós temos que estar atentos, porque a grande vitória não vai ser ver a qualidade da rua, nem a qualidade do rio. A grande vitória de estar naquele lugar é poder estar com Cristo face a face. Não estou dizendo que é errado dizer que lá tem rua de ouro, que eu quero ver a árvore da vida. A gente canta, não é errado. O que não pode é deixar que isso seja o principal atrativo. O atrativo lá é ver o Filho em toda a sua glória, porque não haverá mais impedimento do pecado para borrar a imagem. E evidentemente que Jesus mostra que não é o lugar, é a presença dele. É isso que ele quer fazer. Colocar a gente diante dele. Porque aqui a gente só sente a presença. E já é bom. Embora aqui tenha uns racionalistas que diz: vocês vivem dizendo que está sentindo Jesus, que está sentindo. A gente já não pode ver, irmão. Deixa pelo menos a gente sentir. Mas João, de maneira até profética, disse que quando ele vier e se manifestar, nós o veremos como ele é e seremos semelhantes a ele. Eu sei que há padrões estéticos aqui na terra, e o grupo maioritariamente nesta noite é feminino. Sei que as mulheres, Deus deu esse sentimento de cuidar mais da pele, dos dentes, das unhas e por aí vai. Não acho errado. Corte sua unha, lave seu cabelo, passe seu perfume. Mas lembre-se, sobretudo, que há um padrão ético para chegar no céu, de beleza ética e moral. Eu sei que às vezes o próprio padrão social em que vivemos levanta alguns ícones estéticos e a gente olha e eu queria ter esse formato, eu queria ter esse tamanho, mas a igreja não está trabalhando para adquirir um tamanho de busto, de quadril de alguém. A igreja está caminhando para adquirir a estatura de homem perfeito que é o Senhor Jesus Cristo, segundo Adão, e a beleza moral que há nele, ele quer imprimir em cada um de nós, tá bom? Coma a sua rodela de pepino, sua batata doce, tome seu chá de erva, mas sobretudo exercite a sua alma para parecer com Cristo. Porque às vezes, minhas irmãs, eu estou aqui só para falar algumas coisas que Deus colocou no meu coração, mas suporte aí, porque você é noiva e Ele está tratando a sua beleza. Às vezes a gente consegue fazer um jejum de uma dieta para a barriga murchar, mas a gente não consegue fazer um jejum da dieta da alma para ser mais santo.
Ô, irmã, tome esse cupcake. Não, eu estou zero glicose. Mas quando chega a língua da fofoqueira, irmã, tu não sabe? Ela desenrola a língua como se fosse um bolo de rolo e diz, eu sei e ainda vou te complementar mais. Não, jejua também esse jejum da alma, para que quando alguém olhar para ti diga, você tem algo diferente, irmã. Eu estou vendo um negócio em você que eu não vejo em ninguém. Aonde é o teu salão? Quem é a tua cabeleireira? Ah, minha cabeleireira não. Eu tenho um embelezador chamado Espírito Santo. Eu tenho um salão chamado altar. E eu tenho um cosmético chamado palavra. Aleluia. Jesus quer nos tornar mais parecido com Ele. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Apenas olhe. Não é para tocar nem para falar nada, que eu sei que tem gente que não gosta. Mas olhe, olhar pode. Vê se essa bênção tem uns trejeitos de Cristo. Tem uma semelhança com alguma coisa do céu. Vê se tem. E o diabo quer fazer tudo para borrar essa semelhança. Porque até o mundo reconhece essa semelhança. Às vezes não sabe dar o nome certo, mas reconhece que tem algo diferente. Você chega para trabalhar num lugar, alguém diz assim, rapaz, eu vejo que você tem boas vibrações. Não, não é boa vibração não, meu filho, é a presença de Deus mesmo. Chega na faculdade, ô irmã, você transmite boas energias. Não, não é boa energia não, é a unção do Espírito Santo na minha vida. Não é isso? É porque não sabe dar o nome, mas reconhece que tem algo diferente aí dentro. O vaso é de barro, mas tem tesouro dentro, glória. Eita Deus. E é esta semelhança moral que Ele quer colocar em nós. Nesta noite Deus está dando à igreja em Salvador cosméticos espirituais para renovar a beleza espiritual. Este santuário nesta noite é uma sala de embelezamento moral. Aleluia. Está descendo do trono da graça uma porção nova de óleo da unção sobre ti. O diabo quer jogar poeira da estrada para te deixar triste, mas o Senhor está soprando o vento, levando a poeira embora e descendo unguento sobre a tua face, dizendo, recebe o reflexo da minha glória, recebe o impacto da minha presença. Porque quando tu entrar naquele ninho de cobra, os demônios vão dar marcha ré, porque não vão suportar o reflexo e o resplendor da beleza de Deus. Aleluia. Mas querida igreja, Jesus subiu e está preparando lugar para nós. E Ele não vai contratar uma transportadora, nem uma empresa de logística para levar a gente. Ele vem pessoalmente buscar. E é muito importante entender porque Jesus com o Pai criou este ciclo. Porque Ele fala inicialmente para um contexto judaico, uma sociedade milenar, numa geografia oriental, que tinha um contexto cultural um pouco diferente do nosso. E não há figura de linguagem melhor para representar o relacionamento de Jesus com a igreja do que o relacionamento noivo e noiva. Há várias figuras de linguagem no Novo Testamento para representar a relação de Jesus com a igreja. Detalhe, todas essas figuras de linguagem falam de coletividade. Nós somos ovelhas de um rebanho, somos pedras de um grande edifício, somos membros de um corpo, somos tesouros de um depósito, somos galhos de uma videira. Então sempre que Deus fala da igreja com Ele, fala de uma coletividade inserida nele. Isso destrói a ideologia dos desigrejados, que abrem a boca e dizem, a igreja sou eu. Não existe igreja sou eu, igreja somos nós. Porque não há individualismo, há unidade na diversidade. Tudo bem que os membros não são iguais, os galhos também não, as pedras também não, mas quando se juntam, o que não aparece é o galho, mas é a videira completa. O que aparece não é a pedra, mas é o edifício completo.
Então, quando Deus fala de igreja, ele olha a igreja como uma só. Mas há uma figura de linguagem muito importante para se referir a esse relacionamento, que é a figura matrimonial. Porque o matrimônio é sagrado, é inviolável. Fala de intimidade, de reciprocidade e de comunhão, que é o que Deus deseja ter com a igreja, através do Filho, Jesus. E quando Jesus vai falando com os discípulos e ficando registrado para a igreja, acerca deste relacionamento que ele terá com o seu povo, Jesus mesmo usa a figura de linguagem de casamento. E aqui em João 14, do verso 1 ao 3, Jesus pega emprestado algumas analogias desta relação de uma preparação para o casamento, no contexto judaico, no contexto oriental. Naquele contexto, o casamento era um pouco diferente do nosso. Quando um homem tinha interesse em uma moça, ele ia até a casa do pai dela, estabelecia ali o seu sentimento, e era firmado uma espécie de contrato. Ele pagava um dote, um valor, demonstrando o seu apreço, não que ela fosse vendida como uma mercadoria, mas era um ato de amor que ele demonstrava interesse, reconhecendo um valor dela. Depois que ele fazia esse compromisso, ele voltava o noivo para a casa do seu pai e deixava a noiva na casa do pai dela, em geral, por um intervalo de 1 ano. Neste 1 ano, o que é que ela ficava fazendo? Cuidando do enxoval, da nova casa, cuidando também da sua beleza, se preparando para encontrar o noivo, em torno de 1 ano. E lá do outro lado, na casa do pai, naquela cultura, o que é que o noivo ficava fazendo? Preparando uma espécie de puxadinho. Na nossa cultura não dá muito certo, mas lá dava. Geralmente morava junto do pai. Nada contra, você pode tentar, mas lá dava certo. Então, ele ia construindo lá uma espécie de puxadinho, para quando casasse, já ter lá um espaço um pouco privado, para viver com a sua esposa. Jesus pega emprestado essa analogia para falar do que ele está fazendo também com a igreja. Jesus na eternidade estava onde? Na casa do Pai. Mas olhou para a terra e disse ao Pai: me interessei pela noiva. Aleluia. Aqui tem algo diferente, porque o pai do noivo é o mesmo pai da noiva. É mistério isso. E ele fala com o pai da noiva que quer se entregar a si mesmo por ela. Qual é o dote dela? É em euro? É em dólar? É em libra esterlina? Franco suíço? Não, é muito mais do que isso. 1 Coríntios 6:19. Não sabeis que sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai a Deus com o vosso corpo. Qual é o preço que ele comprou? Não foi em dólar, não foi em barril de óleo, não foi em prata nem ouro, mas foi no sangue carmesim derramado na cruz do Calvário. O sangue que anula toda a sentença, o sangue que justifica, que purifica, que santifica, o sangue que dá habilidade para entrar no santo dos santos, o sangue que faz o diabo pular fora e não tocar na tua casa, o sangue que te faz ser chamado filho de Deus, o sangue que te capacitará para ouvir o toque da trombeta e viajar com o Senhor nos ares. Sangue. Ele pagou ao pai o dote da noiva.